Olá, o meu nome é Anderson, eu faço parte da Sumig, uma empresa que é referência em soluções para solda e corte. E no vídeo de hoje nós vamos realizar a entrega técnica da Raven 250, demonstrando os seus recursos e funções e também dando a oportunidade para você conhecer mais sobre este equipamento. A partir de agora, irei apresentar os dados técnicos do equipamento. Tensão de entrada 220 volts, 50 ou 60 Hz, monofásico. Faixa de corrente de soldagem para o processo de MIG-MAG, 40 a 250 amperes. Para o processo de eletrodo revestido, 20 a 200 amperes. Faixa de tensão de soldagem, processo MIG-MAG, 16 a 26,5 volts. Processo de eletrodo revestido, 21 a 28 volts. Diâmetros de arame, 0,8 a 1 milímetro. Eletrodo utilizado, 2,5 a 4 milímetros. Tipo de eletrodo, 6013 e 7018. Ciclo de trabalho, modo MIG-MAG, 100%, 193 amperes, 23,5 volts. 60%, 250 amperes, 26,5 volts. Processo de eletrodo revestido, 100%, 180 amperes, 27 volts. 60%, 200 amperes, 28 volts. Norma de fabricação EN 60974-1. A Raven 250 é um equipamento multiprocesso utilizado em modo de eletrodo revestido ou MIG-MAG. Este equipamento surgiu como alternativa às máquinas eletromecânicas convencionais. É um equipamento monofásico 220 volts, construído com tecnologia inversora, proporcionando um baixo consumo de energia, compactação, além disso, mobilidade e versatilidade e também um elevado ciclo de trabalho. As principais aplicações da Raven 250 são serralheria, fabricação leve, reparo e manutenção, setor automotivo e oficinas. Bom, pessoal, antes de iniciar o processo de soldagem, é muito importante que o operador leia atentamente o manual, seguindo todas as suas instruções, e também que utilize todos os EPIs necessários para realizar o processo com segurança. A instalação elétrica é um ponto muito importante, onde devemos verificar todos os requisitos necessários para o bom funcionamento do equipamento. Em uma instalação elétrica monofásica, dependendo da região, existem duas possibilidades de níveis de tensão, 110 volts ou 220 volts. Aqui nós temos o cabo de alimentação do equipamento, que agora eu vou demonstrar como realizar a instalação para 220 volts. Então, no condutor azul, nós vamos conectar o neutro. No condutor marrom, nós vamos conectar o fase. E aqui nós temos o condutor de proteção, ou conhecido como aterramento. Para a instalação na tensão de 110 volts, nós devemos ter no condutor azul e no condutor marrom as fases, sendo que entre elas deve haver uma diferença de potencial de 220 volts. Da mesma forma, nós temos o condutor de proteção ou aterramento. Ainda sobre a instalação elétrica, nós recomendamos que você entre em contato com um eletricista.
Este equipamento, por ser monofásico, ele possui uma corrente máxima absorvida de 46 amperes. Sendo assim, o seu disjuntor recomendado é de 50 amperes. Devendo verificar também a seção dos condutores e o conector padrão, seguindo normas. Nós não recomendamos o uso de extensões, porém, se necessário, como em obras, por exemplo, nós devemos verificar 2 pontos. O primeiro, não devemos utilizar emendas nos cabos, e o segundo, nós devemos verificar a seção dos condutores, evitando assim quedas de tensão. Para aumentar a vida útil e garantir um bom desempenho do seu equipamento SUMIG, nós vamos citar agora algumas observações sobre manutenções gerais. Verificar cabos e tomadas de força. Verificar possíveis distúrbios na rede elétrica. Verificar conectores de engate rápido. Verificar cabo-obra, tocha e seus consumíveis. Observar o desgaste de roldanas e demais peças do motorredutor. Respeitar o ciclo de trabalho do equipamento. Monitorar o funcionamento do motoventilador e evitar obstrução. Verificar ruídos anormais. Para realizar a limpeza interna do equipamento, é necessário retirar as latarias e contratar um eletricista ou um técnico especializado, desenergizar o equipamento e realizar a aplicação de ar comprimido superficialmente para a remoção de sujeira e pó metálico, ou então utilizar um sistema de aspiração. Para agilizar o processo de soldagem e evitar transtornos, é necessário providenciar os seguintes requisitos: o arame, verificando a compatibilidade com as roldanas, o fluxômetro, o gás de proteção, verificando o seu processo e também a bitola de arame e o tipo de arame, a instalação elétrica, área apropriada, tocha, tubo de contato e ponteira, também o guia espiral, roldanas e um material para testes. Demonstrando a embalagem da Raven 250, deste lado da caixa nós possuímos as etiquetas que demonstram o código do equipamento, teste de funcionalidade e checklist do equipamento. Mais abaixo possuímos número de série, o peso do equipamento, as dimensões e as informações da empresa. Verificando os itens que acompanham o equipamento, nós possuímos o cabo-obra com um conector de 12,8 milímetros, possuímos o porta-eletrodo, também com um conector de 12,8 milímetros e uma chave para ajuste. Mangueira de gás de proteção junto com suas abraçadeiras e o manual de operação. Todos os itens são embalados, aumentando a sua proteção. A partir de agora, vamos conhecer os recursos e funções da Raven 250. Demonstrando o painel frontal do equipamento, nós temos o amperímetro e o voltímetro, que são displays que demonstram a corrente e a tensão na soldagem. Nós temos o LED indicador que o equipamento está energizado. Nós temos o LED indicador de alarme sobre temperatura ou sobre corrente. Nós temos o botão de avanço manual do arame, a chave de seleção 2 tempos e 4 tempos, chave de seleção de processo MIG-MAG ou eletrodo revestido, ajuste de corrente,
onde o mesmo está relacionado com a velocidade do arame, ajuste de tensão, ajuste de indutância, onde quanto maior o seu valor, menos respingo nós vamos ter na solda. Por consequência, nós teremos uma deposição maior de material na soldagem. Euroconector, nós temos o conector para o porta-eletrodo e o conector do cabo-obra. Na vista lateral do equipamento, nós vamos encontrar as informações de segurança, onde também vão estar disponíveis no manual, e também o nosso sistema de alimentação de arame. Então nós vamos encontrar um motorredutor com 2 rolos, uma roldana lisa superior e uma roldana com canaleta inferior. Nós temos também ajuste de pressão do arame sobre as roldanas. Nós temos o conector Euro padrão SUMIG e o motor 24 volts responsável pela alimentação do motorredutor. Em destaque, nós temos a alavanca de pressão, onde a sua escala de ajuste fica entre 1 e 5, onde não devemos deixar nem muito apertado e também não muito solto, buscando uma boa estabilidade na alimentação do arame. Demonstrando a roldana, neste caso nós temos uma roldana de 0,8 e 1 milímetro, sendo que a sua descrição é referente à canaleta encontrada na mesma face. Neste caso, com uma geometria em V, utilizada para arame sólido, e deste outro lado, nós temos o de 0,8 milímetros, também com a geometria em V, sendo que o 0,8 é encontrado nesta face. No momento da montagem, nós devemos prestar atenção que o valor montado, o valor demonstrado, não é o configurado. Então, neste caso, nós conseguimos verificar a descrição do 0,8, então a configuração do arame montado é para 1 milímetro. Dando continuidade, nós encontramos o suporte para o rolo de arame, protegendo o rolo de arame e evitando que o mesmo fique em contato com o ambiente. Na parte interna, nós encontramos o eixo carretel, utilizado para acoplamento do rolo de arame, e também uma alça facilitando o transporte do equipamento. Na vista traseira do equipamento, nós encontramos o disjuntor, o cabo de alimentação, demonstrando aqui a tensão de alimentação do equipamento, que no caso é 220 volts monofásico, o fusível, que neste caso é um fusível de 5 amperes. Mais abaixo, encontramos a tabela com os dados técnicos, demonstrando informações importantes como número de série, o ciclo de trabalho, a norma construtiva, a corrente nominal absorvida, entre outros. Lembrando que essas informações também vamos encontrar no manual. Aqui nós vamos encontrar o ventilador, responsável pela refrigeração do equipamento, e aqui o conector de entrada de gás para soldagem. A partir de agora, nós vamos realizar a preparação do equipamento para o processo MIG-MAG. Vamos iniciar pela montagem da tocha ao equipamento, lembrando que devemos garantir o aperto da tocha ao euroconector para que a gente evite mau contato e aquecimento durante a soldagem. Estique a tocha, removendo a ponteira e também o tubo de contato.
demonstrando a instalação do rolo de arame na Raven 250. Então nós vamos posicionar o rolo de arame no eixo carretel e vamos fixar com a porca. Após a fixação, nós devemos cortar o excesso de arame encontrado no rolo. E após, nós devemos passar o arame do guia de entrada até o tubo capilar. Vamos fechar o braço tensionador e vamos regular em uma pressão intermediária. Ainda com a tocha esticada, nós vamos acionar o avanço manual de arame até que o arame passe pelo difusor de gás. Selecione o tubo de contato de acordo com a sua aplicação e instale o mesmo na tocha. Após, faça a instalação do bocal e corte o excesso de arame, se necessário. Agora vamos demonstrar a instalação do cabo-obra no equipamento. Nós vamos conectar o conector de engate rápido do cabo-obra em seu conector respectivo no equipamento. Vamos girar no sentido horário, garantindo a fixação e que não tenhamos nenhum mau contato ou aquecimento. Conecte a garra do cabo-obra na peça de trabalho, garantindo que a superfície não tenha nenhum tipo de resíduo, tinta ou algum material isolante que possa gerar um mau contato. Selecione a chave de seleção de processo para o modo de MIG-MAG, selecione o modo de gatilho e, com a ajuda do manual, ajuste a corrente, a tensão e a indutância. Retire a tampa do cilindro e posicione-se ao lado da válvula. Abra a válvula levemente para permitir que o gás expulse qualquer poeira ou sujeira da válvula. Verifique se o regulador possui faixas de pressão e vazão adequadas à aplicação, bem como se é apropriado para o gás em uso. Gire a manopla de regulagem do fluxômetro no sentido anti-horário até fechá-lo totalmente. Instale o regulador de forma que a face fique na posição vertical e utilize uma chave adequada para realizar o aperto. Conecte a mangueira ao regulador e aperte com uma chave apropriada. Conecte a mangueira ao equipamento. Posicione-se ao lado do cilindro, mantendo uma distância segura. Certifique-se que a válvula do regulador esteja totalmente fechada e, após, lentamente abra a válvula do cilindro. Este manômetro indica a pressão interna do cilindro. Gire ao sentido horário para abrir a válvula do regulador. E este manômetro indica a vazão de gás. Certifique-se com o fluxômetro se a vazão de gás está correta e correspondendo ao tipo de processo utilizado.
Após o término do processo de soldagem, você deve fechar a válvula do cilindro, acionar o gatilho da tocha a fim de aliviar a pressão estática que tem entre o regulador de pressão e a válvula solenoide. Verifique que os ponteiros do manômetro devem chegar a zero. Após, gire no sentido anti-horário a válvula do regulador de pressão para fechá-lo. Esse procedimento vai garantir o aumento da vida útil do seu regulador de pressão. Agora vamos realizar a preparação da Raven 250 para o processo de eletrodo revestido. Selecione a chave de seleção de processo para o modo de MMA e, de acordo com o manual, tipo de eletrodo e processo, ajuste a corrente de solda. Realizando a instalação do porta-eletrodo no equipamento, conecte o engate rápido em seu conector respectivo. Gire para o sentido horário, garantindo seu aperto e evitando assim mau contato. Após seguir todo o passo a passo de preparação do equipamento, estamos prontos para realizar os testes de solda e extrair o máximo potencial da Raven 250. Vamos lá? Agora vamos realizar alguns testes e demonstrações em solda. Eu estou aqui com o Gustavo, que é o nosso técnico em soldagem aqui da SUMIG. Iremos realizar testes de soldabilidade com o equipamento Raven 250, onde iremos migrar do processo MIG-MAG para o eletrodo revestido, assim facilitando o entendimento do cliente final na questão de parametrização do equipamento. Se tratando de processo de soldagem, sabemos que existem inúmeras variáveis essas que elas podem interferir diretamente no resultado final do produto. Então, é de extrema importância que seja feita uma análise antes de qualquer tipo de soldagem efetuada. Essa análise vai nos permitir que chegamos a um consenso dos consumíveis utilizados para aquela determinada aplicação. Nessa primeira situação, iremos utilizar um corpo de prova de aço carbono 1020 com espessura de 2 mm. Se tratando de um metal de base de baixa espessura, iremos utilizar um metal de adição ER70S6 com diâmetro de 0,8 mm e gás de proteção mistura ativa 8515. Lembrando que o nosso corpo de prova estará montado como uma junta de ângulo na posição plana e os parâmetros estarão na tela conforme a soldagem. Ao efetuar essa soldagem, podemos ver que tivemos um ótimo desempenho, margens alinhadas e um baixo índice de respingo. Nessa segunda situação, iremos utilizar o metal de base aço carbono 1020 com espessura de 5 mm e o arame de adição ER76 1 mm de espessura. Obtivemos um cordão com margens alinhadas, baixo índice de respingo e ótima penetração. Nessa situação, vamos utilizar um metal de base aço carbono 1020 com espessura de 9 mm. E aí seguiremos utilizando o metal de adição ER76 com diâmetro de 1 mm.
Nessa situação, obtemos um cordão com uma boa fusão, margens alinhadas, e o índice de respingo teve um pequeno aumento por conta dos parâmetros de soldagem, no qual entramos na modo de transferência globular. Agora vamos simular um teste de soldagem no processo eletrodo revestido, onde vamos utilizar um metal de base de uma chapa de aço carbono 1020 com espessura de 9 mm e um eletrodo revestido 6013 com um diâmetro de 3,2 mm. Temos aqui um cordão de solda homogêneo, margens alinhadas, poucos índices de respingos e uma boa fusão no metal de base. Após finalizarmos os testes de soldagens, podemos observar o excelente desempenho do equipamento em soldabilidade em ambos os processos, eletrodo revestido e MIG-MAG. Tivemos um excelente desempenho, onde efetuamos os testes em diferentes situações, de corpo de prova, espessura de materiais e consumíveis. Espero ter contribuído com essas informações e muito obrigado. Chegamos ao final da entrega técnica da Raven 250. Esperamos ter esclarecido as suas dúvidas e, caso ainda tenha, você pode verificar o manual de operação ou entrar em contato com o pessoal da SUMIG. Muito obrigado e até a próxima.